mundo cheio de monstros. Mas temos robôs, não se preocupe. Filha da pu... Sakugan. Aventura com mechas e kaijus em um cenário de realidade fantástica. Designs interessantes e variados, uma personagem jovem, aventureira, cheia de energia, é facilmente identificada como tal, enquanto um personagem mais conservador, ainda que vindo de uma vida de aventura, carregue isso em seu design de forma bastante clara. Eu estava pronto para dizer que havia um certo problema com os designs dos secundários, mas na verdade a maior parte deve ser intencional. Eu ainda acho estúpido ter calças que mostram o topo de suas pernas, ou um personagem que provavelmente deveria ter várias marcas visuais por ser um aventureiro, mas não tem nenhuma característica visual descritiva disso. Só que eu preciso esperar pelos pesados para dizer por que não é tão ruim assim. A execução visual é muito boa. Eu ia dizer que parecia com Kill la Kill, especialmente depois das letras vermelhas, mas mesmo os movimentos sendo bons, claramente é outro estilo. Um ótimo, não tão caricato estilo. A história ainda não foi tão elaborada, se focando mais em construção de mundo nesse episódio, mas temos o bastante para o ponto de vista dos personagens. A execução tem um momento particularmente impactante de tanto ódio que gera, mas, de novo, pesados para isso. A questão maior provavelmente seria as semelhanças com outras histórias, mas nada aqui me fez sentir como se estivessem realmente se apropriando de trabalho de outrem. Interessante, ainda que eu veja alguns problemas. Nossos principais são dois. Uma garota que já terminou a faculdade, trabalha e conseguiu criar um radar de minérios melhor que os dos outros aos 10 anos de idade. Só falta detectar Dragon Balls, ou detectar. Mas quer ser um marcador, não é se? Saindo por aí ajudando a mapear o labirinto de cavernas entre as colônias, depois de pagar Arlong e entrar na Grand Line. E seu pai, que é meio irresponsável quanto às suas tarefas, mas muito protetor quanto a ela, preferindo trabalhar nas minas porque seria mais seguro. Não essas. Eles interagem com a mãe, que é uma marcadora e a encoraja a buscar sua vida como aventureira, e eu imagino que as fugas dela também. Belas armadilhas, aliás. Eu adoraria tê-las em Trapped, e com o avô dela, pai da mãe, que encoraja o pai a deixar a pequena neta fazer o que quer, já que não poderá impedi-la para sempre. Os detalhes dos secundários realmente estavam me incomodando. A mãe da principal é jovem, mas aquela calça furada destoava do resto dela. O avô nem parece mesmo ser um avô. Ele parece ser da mesma idade do pai dela. Isso poderia ser visto como sendo para associar suas funções. Ele se comporta mais como adolescente, mas o pai de sua ex-esposa parece se comportar mais como adulto, mesmo sendo um aventureiro. Ou seja, ele seria um espelho de como o pai deve vir a ser, assim como a mãe é um espelho da pequena, mas bem mais diferente dela do que o pai é do avô. Bem, eu comecei a me acostumar, mas pro final, achando que eram só designs menos que trabalhados, mas aí temos uma emergência e a mãe manda a filha ir se proteger. Os dois vão pro seu meca, o avô fala que ela tinha se tornado adulta e... acabou. Tchau. Hasta la vista. De sangue escorrido. Ou seja, os dois são como os mais jovens vão ser. O avô é alguém que aceita que não dá pra ficar seguro o tempo todo, a mãe é alguém que aprecia a aventura, mas sabe quando é melhor se proteger. Só que... de que adianta ter essa ideia toda visualmente passada se o futuro deles, mais inteligentes e capazes, vai ser destruído na frente dele? Meio que quebra o que acontece logo depois. Terminamos com ele revelando um robô marcador, provavelmente seu ou do colega que mencionam rapidamente como se tivesse morrido, e claramente vamos começar a aventura no segundo episódio. Eu não posso deixar de achar que isso tá um pouco esticado, não que eu não tenha gostado do que eu vi, mas primeiro ela parece travessa, mas capaz, todos falando que ela basicamente deveria seguir como marcadora, pra no fim o pai só concordar, depois de ver a mãe e o avô dela morrerem. Como diabos isso funciona? Ei, filha, acabamos de ver que eu estava certo, porque você sobreviveu quando sua mãe concordou comigo. Hora de nos jogar no perigo. Eu sei que precisamos da aventura, mas não é como se não tivesse tido várias outras coisas que poderiam convencê-lo antes. Coisas que fariam bem mais sentido do que ver o sangue da sua família. O pior é que, claramente, temos aquele momento para nos sentirmos ainda mais impressionados por eles, para logo depois eles não existirem mais. Foi impactante, mas não é como se eles não tivessem tido tempo para fazer isso antes, ou como se usar personagens assim não fosse um golpe baixo. Considerando que o resto do episódio não foi medíocre, pode ser bom, mas isso me faz pensar que talvez não seja tão bom.